Vamos falar sobre dificuldades, como enfrentar dificuldades. Você já teve uma dificuldade? E antes de começarmos, já se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. E se gostar do vídeo, do texto e das paisagens, deixe seu like. O que é dificuldade? No dicionário, dificuldade é uma qualidade ou caráter do que é difícil, ou aquilo que é difícil, ou que torna uma coisa difícil. É uma coisa custosa, penosa, árdua, ou uma coisa difícil de suportar, um sofrimento, uma privação, uma opressão. Todos, absolutamente todos, ou já tiveram ou têm alguma dificuldade. Todos já tiveram que enfrentar alguma coisa difícil. A dificuldade em não conseguir fazer uma tarefa, dificuldade em aprender algo novo, dificuldade para solucionar um problema, dificuldade num relacionamento, dificuldade no trabalho, dificuldade para se sustentar, dificuldade física ou até uma deficiência. A dificuldade de não conseguir pagar as contas. Existem bilhões de tipos de dificuldades. Dificuldades das mais diversas, imensas, enormes e outras até pequenininhas, como não conseguir abrir uma garrafa de água mineral. No momento que uma pessoa nasce, ela já tem uma dificuldade para enfrentar. Ela precisa receber um tapa no bumbum para poder respirar. Ela não consegue se alimentar sozinha. Ela precisa chorar para que alguém a alimente. Uma criança não consegue fazer algumas tarefas sozinhas. Um adolescente também não tem todo o conhecimento do mundo para poder conseguir fazer tudo. Sempre vai encontrar uma dificuldade. E até um adulto ou uma pessoa bem mais velha também não conhece tudo e sempre enfrentará uma dificuldade. Então, não é nenhum descrédito dizer e assumir que tem dificuldades. Do homem mais rico ao mais pobre, da criança ao velho, do analfabeto ao mais letrado, do pagão ao padre ou pastor, todos têm dificuldades. Já tiveram ou ainda terão. E isso é óbvio, pois ninguém sabe tudo. Ninguém é mestre em tudo, ninguém faz milagres, ninguém, mas ninguém mesmo, nasceu sabendo. Além disso, a vida sempre esteve e está em constante progresso. E a pessoa tem que estar sempre aprendendo. E isso tem que ser constantemente. Pois mesmo depois de estudar muito, mesmo depois de ter vivido muito e ter muita experiência, ainda terá algo a aprender. Veja, há alguns anos atrás, o arquivo era um armário grandão, cheio de gavetas, era de ferro, e lá dentro se colocavam pastas com documentos impressos no papel. Hoje, o arquivo é na nuvem. Hoje ninguém assina contrato, a assinatura é digital. Então, se a pessoa não aprender a trabalhar com essa modernidade, ela terá grandes dificuldades. E por isso, o aprendizado tem que ser constante. A dificuldade que é enorme para alguns, para outros é pequenininha ou não é dificuldade nenhuma, pois depende da habilidade da pessoa, da forma de pensar e de agir da pessoa, depende do conhecimento, do grau de conhecimento que a pessoa tem e principalmente depende da forma como a pessoa lida com a dificuldade. E é a forma como a pessoa lida com a dificuldade, aceitando e trabalhando a dificuldade de forma calma ou lutando e ficando estressado, é que vai fazer com que essa dificuldade aumente ou diminua. Imagina um homem numa ilha deserta, morrendo de fome. Foi pescar. Levou 2 horas para conseguir pescar o peixe. Quando ele consegue pescar esse peixe, ele volta para a praia, coloca o peixe em cima da pedra e sai para procurar gravetos para acender a fogueira. Aí vem uma gaivota e come o peixe.
Mas e se ele tivesse feito diferente? Se ele tivesse, antes de ir pescar, separado os gravetos, deixado ali do lado, e quando chegasse com o peixe, já colocasse o peixe para assar. Pois é, como ele foi apressado e correu para pescar, em vez de preparar tudo, ele acabou perdendo o peixe que ele pescou. Então, algumas dificuldades somos nós mesmos que criamos, igual ao homem da ilha deserta, por causa da nossa imprevidência, por nossa ansiedade, por nossa negligência, por não estudarmos a situação, por querer mais do que a gente pode. Eu lembro, quando eu dava aula, eu parei na porta de uma sala e ouvi a professora da outra turma dizer para os alunos: um Fusca que te leva daqui da escola até a sua casa faz da mesma forma que o carro zero caríssimo. O casaco da loja barata mata o frio do mesmo jeito que o casaco de marca. E aí ela perguntou aos alunos: por que vocês vão se endividar fazendo prestações caras para comprar o carro zero ou o casaco de marca e criar uma dificuldade para você para conseguir pagar a conta? Concordo com essa professora. Nada contra se você pode pagar as prestações e se o casaco de marca e o carro zero te fazem felizes e você tem dinheiro para comprar. Agora, se você não tem esse dinheiro para comprar, por que se endividar? Se endividar só vai criar uma dificuldade para você. Na maioria das vezes, a pessoa trabalha feito um condenado para manter um carro, uma casa, se sente infeliz por ter que trabalhar tanto, por não ter tempo para si e para a família, enquanto poderia mudar para uma casa mais simples, num local mais simples e não ter que trabalhar tanto para não passar por essas dificuldades. Às vezes, a dificuldade é causada por outra pessoa ou por uma situação que você não tem controle. Exemplo: ter que lidar com alguém intolerante ou sem educação, ou perder bens em uma enchente, ou enfrentar uma doença. Mas às vezes essa dificuldade é causada pela própria pessoa. A pessoa não quer estudar para conseguir um emprego melhor, não quer estudar para passar no concurso público e depois reclama das dificuldades. São só exemplos. Claro que muitos não têm condições de estudar. Tem problemas cognitivos ou precisa trabalhar 15 horas por dia para sustentar a família e não consegue tempo e nem condições físicas para estudar. No entanto, tem muitos que não se esforçam nem um pouco para melhorar de vida. E claro que até mesmo quando você tem que enfrentar uma pessoa que cria dificuldade para você, você se ficar aceitando essa pessoa o tempo todo e não trabalhar isso, a sua dificuldade irá aumentar. Se você sabe que o rio que passa perto da sua rua enche todo ano e você perde seus bens na enchente e você não faz nada para mudar dali, você só está alimentando e aumentando a sua dificuldade. Se você bebe muito e você vai ter um problema de fígado no futuro, você só aumentou a sua dificuldade. São alguns exemplos. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar dizendo que muitas das vezes a dificuldade não existiria se nós não tivéssemos criado. Um exemplo, uma dificuldade no relacionamento. A pessoa não quer ceder, a pessoa quer controlar o outro, a pessoa quer impor sua opinião o tempo todo, quer ter sempre razão, a pessoa age com grosseria, está sempre irritado, estressado, reclama de tudo, trata o outro mal. E essa pessoa está criando dificuldades no seu relacionamento. No relacionamento, assim como em tudo na vida, não podemos esperar somente pelo outro. Temos que fazer a nossa parte. Não podemos esperar que o outro mude. Nós temos que mudar. É a questão da ação e reação. Quando você trata o outro com carinho, trata o outro de forma mansa e pacífica, você recebe isso de volta. Vou contar uma história.
Era uma vez uma menininha chamada Lina. Ela sonhava em atravessar uma ponte de madeira que levava até uma bela colina. Diziam que a vista lá de cima mudava a forma como a gente enxergava a vida. Mas a ponte estava velha, rangia a cada passo e balançava com o vento. Lina tinha medo. Sempre que tentava, dava 2 passos e voltava correndo. Um dia, uma senhora idosa passou por ela e disse: "O medo não é para te impedir, é para te avisar que você está prestes a fazer algo importante." Lina então respirou fundo, colocou a mão no coração e caminhou devagar. A ponte continuou rangendo, o vento continuou soprando, mas ela continuou firme. Quando sentia que ia desistir, lembrava das palavras da senhora. O medo não é para te impedir, é para te avisar que você está prestes a fazer algo importante. E aí, depois de lembrar das palavras da senhora, ela continuou, passo após passo, sem pressa, ela chegou do outro lado. Quando ela olhou para a colina, lágrimas escorreram no seu rosto, não pelo medo, mas pela coragem que descobriu em si mesma. E naquele dia, Lina entendeu que a superação não está no fim do caminho, mas em cada passo que a gente decide dar, mesmo tremendo. Então, será que não podemos dizer que superar e enfrentar as dificuldades é um processo que começa dentro de nós? E que não é a ausência de problemas que revela a nossa força, mas a forma como reagimos a eles? Sim, cada obstáculo traz uma lição, cada desafio guarda uma semente de crescimento. Às vezes a vida parece exigir mais do que podemos dar, mas é justamente nesses momentos que descobrimos capacidades escondidas, coragem adormecida e uma fé que nem sabíamos que tínhamos. Às vezes, superar as dificuldades está na persistência, na insistência em estudar, em se melhorar como pessoa, em praticar, a mudar a forma de agir. A prática faz a perfeição. Eu li que a dificuldade aperta, mas também lapida, machuca, mas também desperta. Li também que a dificuldade nos empurra, mas também nos conduz para lugares onde nunca iríamos sozinhos. Às vezes, a dificuldade está na falta da persistência, de continuar tentando, e no desânimo e má vontade de fazer as coisas. Quando a dificuldade aparece, não se pode fugir dela, e sim enfrentá-la. E deve-se persistir na tentativa de acabar ou minimizar a dificuldade. Fugir da dificuldade ou fingir que ela não existe só faz com que ela aumente. Pense no que pode ser feito para superar. Por exemplo, estudar, fazer um curso novo, mudar de profissão, buscar auxílio, buscar ou mudar de emprego, mudar de atitude, mudar de casa, socializar, cuidar da saúde, descansar. São alguns exemplos. Porém, nada adiantará se a pessoa não der o primeiro passo para superar a dificuldade, pois a dificuldade não se superará sozinha. Às vezes, é necessário buscar a ajuda de alguém. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Vergonha é errar e continuar errando. É não conseguir e continuar não conseguindo. Agora, se for necessário, ore. Peça ajuda ao Pai do Céu. Às vezes, uma oração insistente faz com que a gente consiga forças para superar e enxergar as soluções para as nossas dificuldades. Às vezes, as dificuldades estão na nossa cabeça, nos nossos medos, nas nossas preocupações. Tem gente que vê dificuldade em tudo. Tem gente que tem medo de superar a dificuldade porque se sente bem sendo dependente da ajuda dos outros, em vez de tentar caminhar com as próprias pernas. A superação começa com um passo pequeno, um gesto simples, um pensamento mais leve. Então,
Tenha calma com o processo, tenha carinho com você e siga em frente com fé, porque cada dificuldade superada é uma vitória silenciosa que ninguém vê, mas que transforma tudo dentro de você. Superar dificuldades é um processo que envolve atitude, estratégia e, principalmente, coragem. Aqui tem 8 sugestões para te ajudar. 1. Aceite que a dificuldade faz parte da vida de todos. 2. Identifique exatamente o que está acontecendo, o que você pode controlar ou não, o que você pode fazer para solucionar. 3. Divida a dificuldade. Divida o problema em partes menores e realizáveis para poder solucionar por partes e ficar mais fácil e diminuir a ansiedade. 4. Controle o que você pode controlar. O que não pode, delegue. Peça ajuda ou a dificuldade ficará ainda maior. 5. Peça ajuda e não tenha vergonha de pedir. Converse, peça conselhos. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. 6. Relembre o que você já superou antes. Você já venceu coisas que achou que não venceria. Isso fortalece a sua confiança e mostra que você é capaz. 7. Tenha paciência com você. Tudo é um processo. Nada acontece como mágica. Respeite sua energia, seus limites, seu tempo. Respeite-se. E 8. Mantenha a fé, espiritual, emocional ou interior, acreditando que existe um sentido, um propósito e uma força maior que é Deus e que te fortalece para continuar mesmo quando tudo está difícil. Então, para superar as dificuldades, pesquise, procure ajuda, peça conselhos, estude, se intere das coisas. Mas lembre-se que quando algo parecer impossível, respire fundo. É sinal de que está nascendo uma nova versão de você. A dor que hoje pesa é a mesma que amanhã dará leveza. A luta que hoje cansa é a mesma que amanhã trará serenidade. Então, procure superar suas dificuldades e tentar não criar mais dificuldades das que você já tem. E mesmo quando tudo parecer escuro, lembre-se, nenhuma noite é eterna. O amanhecer sempre chega, às vezes mais lento, mas sempre chega. Sempre haverá uma luz no fim do túnel. E só depende de você querer enxergar essa luz. Diga nos comentários o que você faz para superar dificuldades. Paz e bem para você.